Agora o assunto é sério, a gente vai falar sobre obesidade, isso mesmo. Como as pessoas costumam, de repente, deixar chegar na obesidade mórbida? A gente vai conversar com quem entende do assunto, que está aqui comigo, que é o Dr. José Alfredo Sadowski, que é presidente do capítulo Paraná da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Bem-vindo. Doutor, esse é um tema polêmico, né? A gente percebe cada vez mais, principalmente na internet, né? A romantização da obesidade. Ah, tá tudo certo, tá tudo bem, e a pessoa tá lá com 100, 200 quilos e a gente sabe que não tá tudo certo e não tá tudo bem, né? Como é que tá essa situação hoje? Olá, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão em casa nos assistindo. Realmente é um assunto bastante sério, é um assunto bastante delicado e nós não podemos, em hipótese alguma, romantizar a obesidade propriamente como você disse, tá? O que a gente insiste que as pessoas têm que entender, em primeiro lugar, que a obesidade é uma doença, então ela não é uma condição que a pessoa escolhe ter ou não ter, ser ou não ser, então ela é uma doença e ela é uma doença crônica, ou seja, que não tem cura e que tende a progredir com o passar do tempo ao longo da vida. Então é uma doença que não tem cura e tende a piorar. E não bastasse só os efeitos do peso aumentado, ela ainda traz com ela outros problemas de saúde, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono, problemas articulares, dores no corpo, tá? Então, a gente ouve falar muito, bem como você citou na internet, mas eu sou um obeso saudável, eu não tenho doença, eu sou um gordinho que não sinto nada. Muitas vezes é uma pessoa muito jovem ainda, e que não deu tempo ainda de desenvolver os problemas associados que a obesidade traz, tá? Então, eu entendo que é um assunto bastante delicado, tem pessoas que falam, mas eu me sinto bem assim, eu me aceito bem assim. Tudo bem, a gente tem que, em primeiro lugar, respeitar a obesidade, entender que é uma doença, respeitar a obesidade, respeitar o obeso, mas deixar bem claro que não existe obesidade saudável. Cedo ou tarde, o paciente vai sofrer as consequências do excesso de peso. Doutor, agora, para quem nunca teve, por exemplo, um corpo magro, a pessoa ela nasceu e, de repente, isso pode ser familiar, isso pode vir dos pais, o pai já está bem acima do peso, a mãe também, o filho, ele nunca se conheceu magro, por exemplo, sempre foi uma criança acima do peso e chegou na adolescência, né? A gente sabe que ali na adolescência pode ser que algumas coisas mudem, seja na atitude, seja na parte hormonal, mas eu acho que o fato de se conhecer, se dar a oportunidade de ter mais saúde e se tornar uma pessoa que não tenha tanto excesso de peso, eu acho que aí muda um pouco, né, a concepção de, eu sou saudável assim, que dela vai se conhecer de uma outra maneira, né? Com certeza, Carla. Como você disse, a obesidade ela é causada por uma série de fatores. Então, a gente vai ter causa genética, então o componente familiar é sim importante, né? A gente vai ter causa metabólica, vai ter causa endócrina, erros de alimentação pouco saudável, sedentarismo, né? Falta de atividade física. Então, tudo isso vai criar um conjunto para o desenvolvimento da obesidade naquela pessoa, né? Geralmente, o que a gente vê é que crianças obesas, elas têm uma chance muito maior de se tornar adultos obesos. Como eu disse anteriormente, a obesidade vai progredindo, né? A gente dificilmente vê alguém que era obeso, aí daqui a pouco melhora, mas assim, o contrário a gente vê. Pessoas que foram ganhando peso e esse ganho de peso muitas vezes ele é cumulativo, então ele no começo ele é de pouco em pouco, meio quilo por mês, daqui a pouco 1 quilo a cada 2 meses, e quando vai ver, passou 10, 12, 15 anos, a pessoa ganhou 30, 40, 50 quilos, chegando muitas vezes a níveis bastante severos de obesidade, lembrando sempre que o tratamento, quanto antes ele for começado, é mais fácil de ser conduzido, é muito mais difícil você tratar pacientes com níveis bastante elevados de obesidade, o tratamento vai ficando cada vez mais complexo. Então, assim, entender que realmente a gente tem vários componentes, o paciente não tem culpa de ter desenvolvido aquilo. Muitas vezes os pacientes chegam para a gente, não, mas eu me chamo de preguiçoso, que eu não tenho força de vontade, que eu preciso fechar a boca, e não tem nada disso. Realmente é uma doença bastante complexa, bastante complicada e que tende a levar
levar a níveis mais elevados de peso se não for tratado adequadamente. Certo. Agora, a cirurgia em si, ela evoluiu muito de uns anos para cá, né? A gente tinha uma cirurgia muito mais complicada há alguns anos, hoje as coisas melhoraram, mas ainda tem muita gente que vive a obesidade durante boa parte da sua vida e tem medo de fazer a cirurgia. Ah, não, eu tenho medo de morrer na cirurgia. Quer dizer, isso é quase nulo, porque a gente percebe toda a cirurgia, claro, tem risco, mas a gente percebe uma evolução da tecnologia na medicina também, né? Carla, sempre quando a gente participa assim, de programas que a gente pode trazer uma orientação séria para quem está nos assistindo, hoje a gente é bombardeado diariamente por informações, seja na internet, seja nos jornais, na TV, e eu acho que a gente tem obrigação de trazer realmente a verdade para quem está nos assistindo, né? E realmente lá atrás a cirurgia era bastante complexa, a cirurgia era feita com cortes, o paciente demorava para recuperar, tinha-se altos índices de complicações, querendo ou não, os níveis mais severos de obesidade estão associados a mais complicações, porém, o que as pessoas têm que saber hoje é que a cirurgia bariátrica, ela é um procedimento extremamente seguro hoje em dia. A cirurgia, ela pode ser feita de forma minimamente invasiva, ou seja, através de pequenos furinhos, pela videolaparoscopia. Mais recentemente, a robótica também entrou no nosso arsenal terapêutico para a cirurgia bariátrica. Então, assim, a gente escuta muito falar assim, eu sou contra a cirurgia bariátrica, não é uma coisa para ser contra ou a favor. Ou a pessoa tem indicação ou ela não tem indicação. E caso a pessoa tenha um nível mais alto de obesidade e tenha indicação para fazer a cirurgia, ela não deve deixar de fazer por medo, tá? É um procedimento hoje muito seguro, com baixas taxas de complicações, pouca dor pós-operatória e uma recuperação bastante breve. Hoje, uma cirurgia bariátrica por vídeo, o paciente chega no quarto depois da cirurgia já caminhando. Em 3 a 5 dias, ele já está recuperado para suas atividades habituais. Nossa, muito rápido Então, mesmo. É uma recuperação muito rápida e é uma cirurgia muito segura, tá? Então, só para efeitos de comparação para o público entender, hoje as taxas de complicações de uma cirurgia bariátrica, elas se assemelham, por exemplo, a uma taxa de complicação de uma cesariana, de uma cirurgia de vesícula. Ninguém tem medo de fazer uma cesárea. Tá? Exatamente, então, nem assim, uma cirurgia de vesícula, né? Vai lá e faz. Exatamente. Então, assim, além de ser um procedimento bastante seguro, quem tem indicação de fazer deve sim buscar uma avaliação, buscar um cirurgião bariátrico para lhe avaliar, porque pode ser uma cirurgia que pode mudar muito a vida, não só em termos de saúde, mas em aspectos emocionais, aspectos sociais, também pode trazer muito bem-estar para o paciente. E muda a vida, transforma, né? Porque o que a gente ouve de quem fez cirurgia bariátrica, o pós, o depois, eu nasci de novo. É essa frase que a gente ouve. Aquilo que você comentava antes, Carla, que é uma cirurgia que realmente muda a vida, né? Eu faço cirurgia bariátrica já há quase 15 anos e a gente não recebe pacientes voltando dizendo que estão arrependidos de terem feito a cirurgia bariátrica, né? Muito pelo contrário, quando a gente pergunta se eles estão satisfeitos, se eles estão contentes com a operação, a resposta que a gente recebe é: poxa, eu me arrependi de não ter buscado ajuda, de não ter buscado o tratamento antes para ter tido todos os benefícios que a cirurgia trouxe. Mas, como qualquer tratamento para obesidade, Carla e telespectadores, é um tratamento que não funciona sozinho. Você pode fazer dietas, você pode tomar remédios, você pode fazer bariátrica, mas se você não mudar seu estilo de vida, você não vai obter o resultado que você deseja. Então, seja o tratamento que você for fazer para tratar seu peso, principalmente medicamentos, a cirurgia bariátrica, deve vir acompanhado de um aumento da atividade física e de uma mudança de hábitos alimentares, principalmente, né? Então, e falando mais especificamente da bariátrica, além dessas mudanças, o acompanhamento médico com a equipe a nutricionista, com a psicóloga, esse acompanhamento é fundamental para o sucesso no tratamento e jamais deixar de tomar os suplementos, né, as vitaminas que são importantes também após a cirurgia. Então, se o paciente entender que ele tem uma doença que não tem cura, se ele fizer a cirurgia, se ele fizer o acompanhamento e fizer a suplementação corretamente, junto com a mudança de hábitos,
é muito grande a chance dele conseguir controlar a obesidade e levar uma vida mais saudável. Com certeza, e tá aí. Se você se sente aprisionado no seu próprio corpo, leve a sério tudo isso que a gente está conversando aqui, porque é muito importante para você se libertar e para você viver melhor. Respirar melhor também. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui e convido você a voltar mais vezes para a gente falar mais sobre esse assunto, que é um assunto extenso aí, né? Obrigado a vocês pelo convite e pela oportunidade de estar trazendo informação séria para os nossos telespectadores. Maravilha.